Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Carta à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante da tua presença e diante da tua palavra nós estamos. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra ela é poderosa para nos transformar, para nos moldar, para, ó Deus, trabalhar no nosso coração e no nosso caráter. E é o que nós te pedimos nessa noite. Usa, Deus, a tua palavra, ó Deus, e transforma nossos corações. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala, Deus, aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é buscando um coração aquecido novamente. Buscando um coração aquecido novamente. Se tem uma marca que está presente na vida de cada um de nós, como humanos, como seres humanos, é a inconstância. Meus irmãos, em medidas diferentes, claro, proporcional a cada pessoa, a cada temperamento, a cada natureza, né? A cada pessoa na sua individualidade, em medidas diferentes, cada um de nós somos pessoas inconstantes. A definição simples de uma pessoa inconstante é: diz-se da pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões e ou atitudes. Diz-se de quem muda com frequência, que não demonstra fidelidade, que se comporta levianamente, sempre por um agir inconstante. Tem dias que a gente está alegre, contente, tudo nos deixa feliz, radiante, e tem dias que a gente está mal, acinzentado, assim, acabado. A gente não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. É próprio da nossa inconstância. E é interessante que, ao pensarmos sobre um coração aquecido, quando Jesus diz aqui, né, a essa igreja
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, diz respeito a afeições, ao coração, aquilo que movia a gente em ânimo, em alegria para Deus, para com as coisas de Deus. E é interessante que a palavra em Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aquilo que o nosso coração se afeiçoa e se interessa e se inclina, pode ser em alguma medida um direcionador para as nossas inconstâncias. Porque como o nosso coração é enganoso, às vezes ele vai nos levar por situações de tristeza, de amargura, de expectativa nas coisas desse mundo, de expectativa nas coisas terrenas, e quando elas nos frustrarem, porque elas vão nos frustrar, a gente fica então desanimado, desamparado, triste, como se a vida não tivesse mais sentido, e nem razão, e nem alegria. Meus irmãos, nós somos assim. A nossa humanidade revela a nossa fragilidade e as nossas inconstâncias, as nossas inconsistências. E nessa carta, e é a primeira, que Jesus escreve por meio de João, o apóstolo, que está velhinho, numa ilha chamada Pátimos, ele está ali escrevendo esse livro, recebendo de Deus essa palavra e registrando. Então esse primeiro registro é exatamente mostrando essa verdade da inconstância. Porque nós estamos falando de uma igreja que recebeu uma carta de Paulo. Nós estudamos recentemente a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, ele escreveu da sua primeira prisão uma carta a esses irmãos de Éfeso, agradecendo a Deus o profundo amor que eles demonstravam por ele e o amor que eles tinham por Deus e pelas coisas de Deus e pelo Evangelho. É interessante que Timóteo, aquele filho na fé de Paulo, foi então um pastor dessa igreja. Timóteo pastoreou essa igreja de Éfeso, e assim mais tarde, o apóstolo João veio também a pastorear essa igreja. Pensa para vocês verem que igreja que foi bem pastoreada. Que igreja que teve o apóstolo Paulo ali, presente, incentivando eles por meio de uma carta. Timóteo como pastor dessa igreja. O João, o apóstolo também, como pastor dessa igreja. Meus irmãos, e agora, depois de 40 anos aproximadamente, Jesus envia uma carta à segunda geração de crentes dessa igreja, mostrando que a igreja permanecia sim fiel na doutrina, mas já havia se esfriado em seu amor. 40 anos se passaram e essa igreja se esfriou. Nós estamos aqui nesse lugar, nesse bairro, nessa rua, nesse endereço, há mais de 40 anos. E talvez você não estivesse aqui há 10, 20, 30, 40 anos. Talvez você nem tenha essa idade. E você que tem, talvez você estivesse em outro ministério, em outra igreja, mas já estava na presença de Deus há 20, 30, 40 anos atrás. E eu queria que você pensasse, será que em alguma medida o seu amor por Deus, pelas coisas de Deus, também não tem se esfriado? Eu falo isso não como um profeta do caos, como alguém que vem trazer uma palavra negativa, pessimista. Não, eu falo isso como um alerta bíblico, porque o próprio Cristo disse, quando aqui esteve, nos registros dos evangelhos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E se Deus deixou isso registrado na sua palavra, eu e você precisamos nos cuidar, para que não venhamos viver esse esfriamento do amor, e acharmos que é algo normal, é algo natural. Todo amor esfria,
todo casal se esfria, todo relacionamento entra naquele declínio. É assim, tudo passa, e até o amor passa, e muitas vezes nós estamos vivendo uma vida com Deus que está mais para lá do que para cá, numa expressão bem comum e popular. Às vezes nós não abrimos mão de dizer: eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu quero viver uma vida na presença de Deus. Mas nós vamos, não de todo o coração, nós vamos a Deus, mas não com toda a nossa força, não com todo o nosso entendimento, não com toda a nossa alma. Nós vamos. Nós compensamos às vezes uma acusação na nossa mente. Eu preciso ir na igreja pelo menos uma vez, senão eu me sinto cobrado, eu me sinto mal. É como se eu estivesse devendo a Deus. Só que na nossa vida, às vezes, o problema não está nem na nossa frequência na igreja, porque a questão é como eu gerencio, administro a minha vida e o meu coração. Se a palavra de Deus diz que sobre tudo que eu preciso guardar o meu coração, é ali que tem que estar o foco, porque se o coração estiver esfriando, ou com vazamento de amor, se a gente descuidar, quando a ficha cair, quando a nossa consciência for ativada, talvez esse amor já esgotou. Talvez a gente está operando no piloto automático. A gente já ora no automático. A gente já lê a Bíblia no automático. A gente não permite que Deus sonde o nosso coração. A gente chega para Deus numa pressa danada para entregar a Ele mais uma oração requentada, mais uma devocional, mais ou menos. A gente não deixa as Escrituras nos examinar. A gente não deixa o espelho da palavra de Deus nos mostrar as nossas falhas, as nossas inconsistências, as nossas má vontades para com o reino de Deus. Nós sabemos que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, meus irmãos, mas quantas vezes o reino de Deus se encontra em terceiro, quarto, quinto lugar da nossa vida? E nós priorizamos tanta coisa e deixamos que o nosso coração seja esfriado. Por isso o tema da mensagem de hoje: buscando um coração aquecido novamente. Uma igreja que amou e amou de verdade as coisas de Deus, e que por alguma razão abandonou, e abandonou também de verdade as coisas de Deus. O convite nessa noite, na mensagem de hoje, para cada um de nós é: buscando um coração aquecido novamente. Talvez a gente pergunte, o que levou essa igreja a se esfriar? O que porventura levou essa igreja a viver esse esfriamento do amor? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos, na realidade, o que gerou esse esfriamento na vida dessa igreja, mas é uma constatação. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Às vezes, nós não sabemos nem mesmo explicar a nossa própria frieza e desânimo. Tem pessoas que a gente vai lutando, com elas, como pastor. Meu irmão, caminha com a gente. Minha irmã, o que houve? Por que você não tem mais frequentado, não tem mais participado? Pastor, nem eu sei explicar. Nem eu sei. Eu quero ir à igreja, eu quero me envolver com as coisas de Deus, mas eu não consigo. Às vezes nem o nosso desânimo a gente consegue explicar. O que nós podemos fazer um paralelo entre a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, e a nossa cidade, a nossa sociedade, é que
essa cidade de Éfeso era uma cidade pervertida, era uma cidade contaminada pelo pecado, era uma cidade que havia muita promiscuidade, muita idolatria, muita coisa que era afrontosa a Deus. Na cidade de Éfeso imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade e até a perseguição aos cristãos. A cidade de Éfeso era chamada de a feira da feira das vaidades no mundo antigo. Naquela cidade, como hoje, o diabo continua fazendo estragos na vida de jovens, adolescentes, famílias inteiras. Ou a gente não vê, quando saímos da igreja, meninas, adolescentes, quase nuas pelas ruas, bêbadas, jovens, adolescentes, embalados por músicas tão destrutivas para a moral, para o caráter deles, para a vida deles. Esse é o nosso contexto. E ao invés da gente incendiar a nossa cidade com o amor de Cristo, com o verdadeiro amor, porque todo vício, toda atitude aprisionadora, escravizadora, é na verdade uma pessoa que está buscando um alívio. E é por isso que cada vez que eu conheço alguém que está vivendo um contexto de dependência química, de uma luta contra um vício, Deus coloca no meu coração uma profunda compaixão por essas pessoas, porque elas não são pessoas, no linguajar popular aí, que não tem vergonha na cara, que são malandras, que não querem nada, né, com a vida, com o trabalho. Não, são pessoas que foram laçadas, que puseram o pé num laço do passarinheiro, que foram arrastadas de cabeça para baixo, para cima. E elas estão penduradas num alto, de cabeça para baixo, estão às vezes lutando, e quanto mais elas lutam, mais elas afundam no vício e nas dependências. São pessoas que necessitam do amor de Deus. E onde está esse amor de Deus, irmãos? Se não em mim, em você. Como numa noite de quinta-feira no estudo nós falamos sobre isso. Aquelas pessoas desesperadas, descompensadas, adoecidas, sem esperança, machucadas, destruídas emocionalmente, vão entrar às vezes por essa porta. Vão rodar às vezes à noite e vai encontrar um lugar, uma porta, uma igreja, e vai entrar. Como essas pessoas nos encontrarão aqui? Será que elas verão em nós o brilho de uma vida transformada, de alguém que encontrou algo que resolveu a sua vida para sempre e o fim da sua busca chegou? Ela encontrou o verdadeiro amor, ela encontrou a ligação real da vida dela com a eternidade, com o seu Criador. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. É interessante que nessa carta, no versículo 2, inicia nas palavras, né, do próprio Jesus, né? O sujeito não está aí, né? O sujeito é oculto, mas Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço vocês. Jesus está dizendo que conhece aquela igreja. E Ele nos conhece, meus irmãos. Às vezes nós podemos disfarçar, às vezes nós podemos demonstrar algo que é aparente aos olhos, mas na verdade o que está no coração é só Jesus que conhece. O nível do ânimo, do amor, do aquecimento do nosso coração é só Jesus que conhece. Até mesmo nossos familiares, filhos, cônjuges, pais, irmãos, não conhecem verdadeiramente a nós, senão o Senhor, que nos sonda e que nos conhece. E é interessante que em toda a Escritura, se a gente for analisar esse fato de Jesus nos conhecer, o elemento principal com que Jesus nos conhece, nos sonda e nos avalia, meus irmãos, é bem menos visível, menos contábil e certamente menos observado por aqueles que nos cercam, pois Ele nos vê no íntimo, sem máscaras, sem manipulação, sem enganos.
É por isso que a Bíblia usa expressões como coração puro, de todo o coração, integridade do coração e outras mais, para nos fazer entender que nós somos avaliados por Cristo pelas coisas do coração e não pela nossa roupagem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Nós precisamos entender claramente isso, meus irmãos. Jesus conhece o secreto da nossa vida. Ele certamente não se impressiona pelas nossas conquistas. Ele não se impressiona por aquilo que nós construímos. Ele não se impressiona com as nossas realizações. Meus irmãos, Jesus olha para o nosso coração direto. Ele vasculha a nossa alma. Ele separa para ele um povo e diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele espera ver em nós essa identificação que o mundo precisa de Deus. Ele precisa de uma referência do verdadeiro amor, da vida verdadeira que é Jesus. E se a gente não for, e se a gente não viver, e se a gente não representar esse amor de Deus, como nós vamos anunciar um evangelho do amor, sendo que em nós esse amor já se esfriou? Quando o Senhor olha para dentro de você, o que Ele vê? Conheço as tuas obras, o seu labor, sua perseverança, a capacidade que você tem de suportar provas por causa do meu nome, de não viver esmorecido. Eu conheço as tuas obras, mas eu conheço também que você abandonou o teu primeiro amor. Esse é o primeiro ponto, a primeira lição que eu queria que você levasse no seu coração. Quando Jesus olha para você, o que Ele vê? Não o que o pastor vê, o que seu cônjuge vê, o que seus filhos veem, o que seus pais veem, mas o que Jesus vê. Outra coisa interessante é que Jesus percebe, pontua e descreve as inconsistências, as inconstâncias dessa igreja. Ele diz no versículo 3, aliás no versículo 2, que eu mencionei: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, coisas boas e positivas que levam Jesus a pontuar e que Jesus via naquela igreja, mas coisas também negativas que Jesus via, são as inconstâncias. Meus irmãos, nós precisamos pensar se nós somos movidos mais pelas inconstâncias ou pela firmeza. Porque o justo, ele é como uma árvore plantada, ele não é como uma folha seca que o vento leva. Ele tem raiz profunda, ele tem consistência, e ele vive esse coração aquecido e entregue ao Senhor. Olha, nós estamos vivendo hoje o primeiro domingo do último mês de mais um ano da sua vida e da minha vida. Talvez você vai ouvir mais vezes durante esse mês aqui essa provocação, essa exortação. Como você está encerrando esse ano? Quando você olha para a sua vida espiritual, como você se vê nesse ano? Pós-pandemia, será que você também caiu naquele lugar de frieza, de esfriamento, de preguiça espiritual, de esmorecimento, de fazer para Deus as coisas assim, sempre
relutante, sempre porque está escalado, ou porque foi nomeado? Ou será que você vibra para pensar coisas e falar, olha, vamos fazer isso? Eu fico tão feliz. Essa semana, um irmão aqui dessa igreja, eu não vou falar o nome dele não, mas é o irmão Benevolência, eu não vou falar o nome dele não, mas é o irmão Terra, eu não vou falar o nome dele não. Mas ele me procurou várias vezes, pastor, eu estou pensando aqui, nós precisamos sair nessas ruas para fazer evangelismo. Sim, meu irmão, precisamos. Nós precisamos reunir esses irmãos, esses jovens, a liderança, e fazer uma vigília aqui. Não é aquela vigília mais ou menos, não. É de 10 a 10h25, não. De 10 à meia-noite e 1 e sai todo mundo correndo, não. É a gente virar a noite orando. É a gente chegar aqui 10 horas da noite e ficar até 6 da manhã. Quantas vezes, por motivos banais, fúteis, mundanos, nós viramos noite acordado. Tem gente que virou noite recentemente aí, pelo que os jornais mostraram, no centro de Belo Horizonte, pulando feito bobo, para comemorar um título de um time de futebol. E às vezes a gente não é capaz de virar uma noite aqui, orando a Deus, clamando a Deus, por um renovo, por uma vida nova com Ele, por um amor mais, por um coração mais aquecido pelas coisas dEle. Ah, meus irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua noiva. O Apocalipse é a narrativa da volta do noivo, do cordeiro. E Jesus está alertando essa igreja, não como uma carta que ficou escrita lá há mais de 2000 anos atrás, e que dizia respeito apenas àquela igreja, não. A palavra de Deus, ela é atemporal, é uma palavra que fala comigo e com você hoje. Será que você abandonou o seu primeiro amor? Sabe qual é o conselho das Escrituras? Lembra-te, pois, consciência. Lembra-te, pois, de onde caíste. Versículo 5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É interessante. O ministério de Jesus começou com essa palavra. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois. E aqui no final da Bíblia, em Apocalipse, falando para uma igreja, Jesus diz: arrepende-te. A palavra arrependimento está ligado mais à mente. Meus irmãos, é a ideia da mudança de mente, é a ideia de uma transformação que começa na mente. Por isso, Cristo Jesus chama essa igreja a lembrar. Lembra-te, pois, quem você era. Lembra-te, pois, o que aconteceu nesse processo. Faz aí um movimento e um esforço mental, e lembra lá, quando você tinha prazer, o culto era 7 horas, quando dava 6h30, você estava na igreja, de joelho orando, a escola dominical era 8 horas, quando dava 7h30, você já estava na igreja, se preparando para aprender, e para cultuar a Deus. Lembra daquele tempo, onde você tinha alegria, de ir para a igreja, de ensaiar os louvores, de aprender uma nova música, de dedicar para servir ao Senhor. Lembra-te, traz a sua mente, porque a mente, meus irmãos, é o que vai gerar a atitude do coração. É por isso que o arrependimento começa numa mudança de consciência. É por isso que o filho pródigo, ele passou pelo perrengue que passou, ele passou pelas vergonhas, pelas humilhações que ele passou, e lá, quando ele estava no meio dos porcos ali, tendo vontade de comer as bolotas, né, o alimento que os porcos comiam, deu um estalo lá na sua mente, né, diz o texto, caindo em si, ou seja, a sua consciência foi ativada. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui no meio desses porcos? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu errei contra o Senhor, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, eu me arrependo, trata-me como um dos seus empregados, não precisa nem me receber como filho, não, porque na consciência ele percebeu que os empregados do pai tinham alimento, tinham um conforto que ele como filho não tinha. Mas ele precisou cair em si. Olha, irmãos, enquanto a gente não tiver
uma ativação da nossa memória, um lembrar daquilo que foi o momento onde nós nos desviamos, seja para a direita, seja para a esquerda, e a gente se perdeu nesse processo. A gente voltar lá, arrepender e falar: Senhor, me ergue de novo, acende essa chama no meu coração novamente, me faz viver de novo a alegria da salvação, me faz me alegrar no Senhor novamente, me faz viver esse coração aquecido de novo, para que, meus irmãos, nós não venhamos ser pegos de surpresa. E eu diante de Deus estou com a minha mente e o meu coração tranquilo, porque se Deus me mandou falar essa palavra, eu estou falando para você essa palavra. Agora cabe a você, cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade de falar: Senhor, eu tenho falhado. Eu poderia ser um crente mais zeloso, eu poderia buscar o Senhor com mais afinco. E o pastor sempre falava: olha, Jesus está voltando. O Senhor usou o pastor para falar isso várias vezes comigo, mas eu não dei atenção, e eu continuei com a vida morna. E mais à frente, para outra igreja, Jesus vai falar: porque não és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, para orarmos e clamarmos a Deus que nos ajude, para que esse amor que um dia nos moveu na presença de Deus possa ser reacendido, possa ser aquecido, e o nosso coração, de novo, por inteiro, para Deus. Vamos orar.